E aí galera, beleza? Tudo tranquilo? Tudo certo? Como vocês estão? No Crime Lines de hoje, vamos contar a história da contadora assassina. Se você é novo por aqui, você tá no quadro Crime Lines do canal Rafa Master 88. E no quadro Crime Lines falamos sobre casos, mistérios, mortes, ou seja, toda a patifaria que o ser humano é capaz de produzir. Se você não é inscrito, se inscreva, curta, compartilha e me dê uma ajudinha, galera. Então, bom, cachorrinho latindo aqui como sempre, né? Então é isso, galera, beleza? Tamo junto, então solta a intro! There is something still going on. Christina got shot. Bom, a nossa história começa com Jerry Sterndale, um homem que nasceu em 18 de fevereiro de 1941 no condado de Wichita, no estado americano do Texas. Jerry começou um negócio de encanamento ali na cidade de Wichita e à medida que ele gerenciava sua empresa, ele ganhava muito dinheiro. Mas o que deu um up em suas finanças foi quando ele começou a criar cavalos de corrida. Nessa fase, o Jerry começou a ganhar mais dinheiro ainda. Então ele também investiu seu capital em imóveis, inclusive comprando uma fazenda. Ao longo de sua vida, Jerry conheceu Jane Walker e logo se casaram e tiveram 2 filhos, um menino chamado Sandy e uma garotinha chamada Beck. Porém, em 8 anos de prosperidade, Jerry tornou-se um homem muito difícil, ele só pensava em dinheiro. Ele começou a criar inimizades com parentes, funcionários, amigos e até mesmo com sua esposa Jenny. O Jerry falava que com dinheiro ele podia comprar tudo, comprar até mesmo pessoas. Então Jenny, cansada do comportamento idiota do Jerry, entrou com um pedido de divórcio e ambos se separaram. Deborah Lynn Baker era uma jovem moça nascida em 5 de agosto de 1956. Na sua pré-adolescência, ela conheceu Tony Baker no ensino médio e eles se apaixonaram. Então eles se casaram em 1975 e tiveram um filho. Deborah era amiga de uma outra jovem chamada Lowen Ford e quis o destino que a Lowen conhecesse Jerry Sterndale, que nessa altura ele já era um cara muito rico, ele era milionário e já tinha se divorciado lá da Jane. Então Lowen e Jerry eles começaram a namorar. Então ela, que era uma jovem muito simples, viu sua vida mudar radicalmente depois que ela se casou com Jerry, já que começou a viver no grande luxo ali, na grande ostentação. E com os negócios crescendo, o Jerry ele precisava de um contador para manter as suas finanças em ordem. Então Lowen sugeriu que Jerry contratasse a Deborah, sua grande amiga. Jerry, querendo ali fazer os gostos ali, agradar a Lowen, e assim o fez. Deborah então obteve uma vida perfeita. Era uma contadora e gerente de negócios do Jerry, tinha um ótimo salário, um casamento estável e perfeito com um marido maravilhoso e seu querido filho. E de quebra, poderia ver ali a sua melhor amiga todos os dias, tornando ali uma grande confidente da Lowen. Porém, Deborah preferia muito mais estar próxima à sua família do que ao lado dos Sterndales. Então Jerry, alegando que precisava de Deborah ali por perto, trouxe ela e sua família inteira para morar ali numa das casas da fazenda. Deborah então trabalhava, almoçava e fazia viagens de negócio junto com a amiga Lowen. E ambas eram tão próximas que muito alegavam que elas eram mais que amigas, incluindo o próprio Jerry, que fazia algumas brincadeiras de vez em quando. As coisas iam bem até que começou a surgir as primeiras tensões entre Jerry e as duas amigas. Jerry e Lowen começaram a brigar muito, e isso acabou incluindo a Deborah, já que ambas sempre estavam muito ligadas e eram confidentes. Então se formou um triângulo de ódio. Jerry odiava a esposa e queria se divorciar. Deborah odiava seu chefe e Lowen odiava a ideia de perder seu estilo de vida luxuoso e não queria o divórcio. Um belo dia, em maio de 1990, Jerry, chegando do trabalho, recebeu ligação do seu gerente de banco sobre algumas devoluções de uns cheques seus, algo que era impossível de acontecer, pois o Jerry tinha muita grana. Então ele começou a verificar suas contas bancárias e logo percebeu que havia sumido $30 mil. Jerry confrontou a sua contadora, que era a Deborah, e ela disse que ele devia estar enganado, que havia algum erro. Porém, o Jerry não acreditou em nada disso e secretamente ele contatou uma auditoria para verificar o paradeiro dessa grana. Os auditores fizeram uma minuciosa investigação e descobriram um rombo de $100 mil. Inclusive, a transferência desses $35 mil que o Jerry viu que sumiu de uma das suas contas comerciais estava transferido para uma conta pessoal da Deborah. Então, essa auditoria contactou o Jerry e quando ele recebeu essa notícia, logo ele acusou a Deborah e a Lowen de estar desviando dinheiro de suas contas. O Jerry disse que se elas não devolvessem seu dinheiro até o dia seguinte, ele iria entrar na justiça acusando ambas de fraude e peculato. Nos próximos dias, Jerry, um homem extremamente saudável, começou a se sentir mal, com um pouco de enjoo e vômito. Porém, até aí ele imaginava se tratar de alguma virose. Mas isso não impediu Jerry de se encontrar para almoçar com Deborah e Lowen para poder discutirem sobre negócios e
até essa altura, as coisas ali estavam ali meio que nos panos quentes, né? Panos quentes? Eu acho que é assim o termo, galera. Após esse almoço, o Jerry começou a sentir fortes dores de estômago, acompanhado por vômitos e diarreia com sangue, e ele foi encaminhado para o hospital. Os médicos não encontraram nada de anormal, e ao melhorar, o Jerry voltou para casa. Alguns dias depois, Jerry, passando mal novamente, foi enviado para o hospital. E um amigo do Jerry falou que ele havia comido uma salada de tacos, então os médicos concluíram que ele estava tendo sucessivas intoxicações alimentares. Porém, em sua terceira ida para o hospital, Jerry não imaginava que dali ele não retornaria mais. Jerry teve seu quadro agravado e foi parar em uma UTI em sua terceira ida para o hospital. E mesmo muito fraco e debilitado, ele juntou os pontos e percebeu que depois que acusou as duas inseparáveis amigas, ele percebeu que sua saúde estava sendo prejudicada. E mesmo doente, ele começou a gritar no hospital que sua esposa e sua contadora estavam tentando matar ele. Lorraine disse que seu marido estava tendo alucinações por causa das drogas que os médicos lhe davam. E fingindo ser uma carinhosa e boa esposa junto da sua melhor amiga Deborah Baker, ambas estavam envenenando Jerry aos poucos no hospital, utilizando arsênico em suas refeições e bebidas. O Jerry estava tão desesperado que ele teve que ser amarrado em sua cama, já que os enfermeiros acreditavam que as alucinações eram causadas pelos medicamentos. O Jerry morreu amarrado em sua cama no hospital no dia 12 de junho de 1990. Quando os médicos informaram a morte para Lorraine, que a aguardava junto da Deborah a atualização do estado de saúde do seu marido, ela nem chorou. Os médicos sugeriram uma autópsia, já que não descobriram a misteriosa causa da morte do Jerry. Lorraine imediatamente não permitiu e se retirou do hospital saindo ali pelo elevador. Durante o funeral de Jerry Sterndale, muitas pessoas viram Deborah e Lorraine animadas, dando risada, nem parecendo que estavam em um velório. Isso chamou a atenção da ex-esposa de Jerry, a Jenny Walker, que nessa altura já era uma escritora renomada. E naquele momento ela começou a investigar a morte do pai dos seus filhos. Lorraine desejava que Jerry fosse enterrado logo, mas depois de muita insistência por parte de Jenny, a contra vontade de Lorraine, um legista realizou a autópsia. Algum tempo depois saiu o relatório toxicológico da morte de Jerry, e nele mostrava altas doses de arsênico em seu corpo, uma quantidade capaz de matar um elefante. E o arsênico é muito difícil de ser detectado, já que a substância ela não tem nem cheiro e nem sabor. Jerry Sterndale, ele criou vários desafetos, mas quem seria capaz de envenená-lo? Jenny Walker ela começou a ligar os fatos e já descobriu que Lorraine havia recebido uma apólice de seguro no valor de $300 mil. E naquela época era muita grana. E essa apólice veio da morte do Jerry Sterndale. Só que isso não era o suficiente, ela precisava de provas para poder incriminar Lorraine. Passado alguns dias, a filha do Jerry Sterndale, ela tinha um namorado de 19 anos chamado Tommy. E ele estava ali na fazenda ali da família. E ele foi na geladeira para poder tomar alguma coisa para se refrescar e ele achou uma garrafa de suco de cranberry. E ela estava até a metade. Então ele resolveu tomar um gole ali daquele suco. E horas depois ele já estava passando mal com forte diarreia e também estava tendo vômitos. E quando essa notícia chegou até a Jenny, ela rapidamente chamou a polícia para poder começar uma investigação. E o Tommy ele se ofereceu para fazer um teste toxicológico. E quando o resultado deu positivo para arsênico, a polícia obteve um mandato para poder revistar a fazenda inteira. Então eles encontraram a garrafa daquele suco que o Tommy havia tomado. A garrafa foi examinada, ela foi verificada e não tinha mais nem suco e nenhum vestígio de arsênico. Porém, depois de um teste forense, foi detectado sabão e vestígios de arsênico. Isso indicava que alguém queria sumir com aquela possível prova lavando a garrafa, limpando ela. Em meados de 1991, sem nenhuma outra prova, as investigações elas não avançaram nada. E Lorraine, com o dinheiro recebido da apólice, ela montou um negócio de caminhões na cidade de San Marco, junto da sua melhor amiga Deborah. Mas aconteceu algo improvável que ninguém imaginava. Existia em Wichita um armazém daquele tipo self-storage, onde se aluga um box para poder guardar suas coisas, né? Você guarda ali o que quiser. Em 1992, um locatário de uma dessas unidades deixou de pagar a mensalidade para manter o aluguel do box. Então o proprietário do box ele pensou em limpar o lugar para poder alugar novamente, e isso é muito comum nos Estados Unidos. Essas unidades que elas não recebem um pagamento, o proprietário do box ele pode pegar toda a mercadoria e leiloar para poder pagar os custos ou para poder limpar o local para poder alugar novamente. E no momento que esse proprietário abriu aquele box, ele encontrou vários documentos do Jerry Sterndale e seus negócios. E ele estava familiarizado com a notícia sobre a morte do Jerry.
Então ele chamou a polícia para poder checar toda aquela documentação. E quando os investigadores chegaram no local, rapidamente eles encontraram um frasco de veneno de rato com arsênico. Então o próximo passo era descobrir quem alugava aquela unidade de armazenamento. Foi descoberto que o locador se chamava Kate Simons e o endereço desse locador foi direcionado para a casa de Deborah Baker. Imediatamente ela virou suspeita de assassinato por envenenamento de Jerry Sternedel. A promotoria de Wichita ofereceu a acusação e exigiu que Deborah fosse colocada em custódia. Nesse meio tempo, Deborah, seu marido e seu filho se mudaram para o condado de Hayes e logo Deborah conseguiu um emprego como contadora de um fazendeiro de Wimberley. Porém, em 1993, Deborah foi acusada em um tribunal no condado de Hayes por falsificar o nome em 2 cheques totalizando $3.200. Só que a Deborah foi presa pelo assassinato do Jerry em 14 de maio daquele ano, então o juiz do tribunal de Hayes só julgaria o seu caso dos cheques falsificados depois que Deborah obtesse liberdade condicional do primeiro caso. A promotoria de acusação disse que Lowen era cúmplice suspeita, mas a Deborah se recusava a delatá-la. Mesmo com a tática e pressão no interrogatório, falando que se ela não cooperasse, ela poderia pegar prisão perpétua. Deborah se manteve muito firme em sua posição de não entregar sua melhor amiga, então os investigadores disseram que ela poderia ser condenada à pena de morte caso ela não cooperasse. 8 meses depois, Deborah Lynn Baker foi a julgamento em 18 de janeiro de 1994. Lowen não foi encontrada em lugar algum e ela também não compareceu ao seu julgamento. A promotoria afirmou que Deborah se livrou de Jerry para poder beneficiar tanto ela quanto a Lowen, porque Lowen receberia o seguro e herdaria boa parte dos bens do Jerry, ao mesmo tempo que Deborah se livraria da acusação de peculato pelo desvio de dinheiro das empresas. Com Jerry vivo, ela podia ser acusada e presa por peculato e Lowen perderia todos os seus bens em um processo de divórcio. A promotoria também disse que o arsênico pertencia a Deborah e que as duas mantinham uma relação que naquele momento se tratava de um romance. A defesa alegou que a promotoria estava se embasando em acusações sem evidências circunstanciais e que não havia nada físico e real ligando a Deborah, a unidade de armazenamento, nem o arsênico, já que o aluguel não estava no seu nome e não havia nenhuma das suas digitais nem no frasco do veneno e nem em lugar nenhum. A defesa também indicou que Jerry era um homem terrível e que ele colecionou vários inimigos e que poderia ser qualquer um que tivesse o matado. Além que Jerry manteve vários casos extraconjugais e também dormiu com sua enteada, coisa que nunca foi provada, apesar das testemunhas no tribunal confirmarem esse fato. Deborah, em sua defesa, negou tudo, dizendo que não tinha ligação com aquele crime e ainda disse que Jerry tinha vários frascos de mercúrio e fazia muitas brincadeiras fingindo beber e dar aos cavalos ali aquele mercúrio. E ela afirmou que ele podia ter se descuidado e ingerido arsênico sem querer. A defesa trouxe várias testemunhas também e todas elas odiavam Jerry e todos testemunharam a favor de Deborah. Depois que o jurado deu o veredicto, Tony Baker, o marido de Deborah, ele ficou furioso e agrediu fisicamente o júri, que teve que ser contido pelos xerifes que estavam ali no local, ali no tribunal. Deborah Baker foi considerada culpada pelo assassinato em primeiro grau de Jerry Sternedel, porém a sentença deferida no dia seguinte chocou a todos. Os noticiários do Texas afirmavam que Deborah pegaria prisão perpétua. Deborah Lynn Baker foi condenada a 10 anos de prisão e liberdade condicional e a pagar uma multa de $10.000, surpreendendo até mesmo o promotor Tim Cole, um dos responsáveis de acusação ali devido ao nível de clemência daquele tribunal. O júri entendeu que Deborah foi usada como bode expiatório por Lowen, a responsável e mentora do crime. Porém, não havia provas e seria extremamente difícil incriminá-la e obter a sua condenação. No final de tudo, não demorou nada para que Lowen herdasse parte de que lhe pertencia na fortuna de Jerry Sternedel e Deborah sair com uma pena extremamente leve. Depois disso, Deborah se mudou com sua família para o condado de San Marcos. Não demorou muito para Deborah violar sua condicional, já que ela tentou descontar um cheque falso no Banco Central no valor de $65. E ela foi presa e pegou 1 ano de prisão e depois foi liberta incondicional novamente. A família de Jerry, incluindo sua ex-esposa Jenny Walker, eles montaram uma campanha com envio de cartas para o Conselho de Liberdade Condicional pedindo a revisão do caso. Embora o júri tenha mostrado misericórdia com a contadora, ela não apreciou essa clemência e por 8 anos ela quebrou as regras da sua liberdade condicional e zombou do sistema de justiça criminal. Então em 2002, Deborah teve sua liberdade condicional por homicídio revogada e a contadora esgotou todos os seus recursos para se manter fora da prisão. Mas em 2003 ela foi presa pelo assassinato
de Jerry Sterndale e foi obrigada a cumprir toda a sua pena de 10 anos. Jane, a ex-esposa do Jerry Sterndale, ela mantém esforços para que Lowen seja incriminada. Inclusive, ela escreveu o livro Fight the Devil, contando todo o caso sobre o assassinato de Jerry Sterndale. Deborah Lynn Baker cumpriu toda a sua pena e obteve a sua liberdade em junho de 2013, aos 56 anos de idade. Há ainda um mistério em torno do assassinato de Jerry Sterndale. Apesar do testemunho de morte do seu marido e do motivo óbvio, a esposa Lowen nunca foi acusada ou levada a julgamento. Então é isso, pessoal, chegamos ao final de um caso do Crime Lines. Deborah Lynn Baker, a contadora assassina. Se você não for inscrito, se inscreva, curta, compartilhe, me dê uma moralzinha, galera. Vamos chegar aos 9.000 inscritos, beleza? Tamo junto? Então até a próxima!